Já pensou em receber todos os meses sem ter que trabalhar? Ou já pensou em investir em imóveis, mas sem ter que lidar com toda a burocracia de compra e manutenção de um apartamento ou sala comercial? Hoje vamos falar sobre uma excelente alternativa para quem quer diversificar seus investimentos de forma prática e com um bom potencial de retorno: os fundos imobiliários, ou FIIs. Nesse vídeo, você vai entender o que são os FIIs, como funcionam, quais são suas principais vantagens e os cuidados que você deve ter ao investir nesse tipo de ativo. Vamos mergulhar no universo dos fundos imobiliários e descobrir por que eles têm se tornado cada vez mais populares entre investidores brasileiros. Fica até o final, porque essa é uma estratégia que pode mudar a forma como você enxerga o mercado imobiliário. Os fundos imobiliários são veículos de investimento coletivo que permitem que qualquer pessoa possa se tornar dona de um pedaço de um empreendimento imobiliário, seja ele um prédio comercial, shopping, hospitais ou até mesmo galpões logísticos. Quando você compra cotas de um fundo imobiliário, você está basicamente adquirindo uma parte dos imóveis que fazem parte da carteira do fundo. A grande vantagem aqui é a possibilidade de investir em grandes empreendimentos com valores acessíveis, ao invés de ter que comprar um imóvel por conta própria. Além disso, os FIIs são negociados na Bolsa de Valores, o que traz uma maior liquidez para o seu investimento, em vez de esperar meses ou anos para vender um imóvel, como acontece no mercado tradicional. Você pode comprar e vender suas cotas de FIIs de forma rápida, como se estivesse negociando ações. Agora vamos falar sobre uma das grandes vantagens dos FIIs: os rendimentos mensais. Uma das características mais atrativas dos fundos imobiliários é que muitos deles distribuem os rendimentos gerados pelos aluguéis dos imóveis diretamente aos cotistas. Isso significa que, ao comprar cotas de FIIs, você tem a chance de receber uma renda passiva todo mês, sem ter que se preocupar com a gestão dos imóveis ou com inquilinos. Esses rendimentos geralmente são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, o que é um grande atrativo. No entanto, é importante ficar atento: nem todos os FIIs pagam rendimentos mensais e, além disso, o valor distribuído pode variar de acordo com a performance dos imóveis e a saúde financeira do fundo. Ou seja, é uma boa ideia sempre analisar os relatórios e o histórico do fundo antes de investir. Outro ponto importante a ser considerado é a diversificação que os FIIs proporcionam. Ao investir em um fundo imobiliário, você está comprando cotas de um portfólio de imóveis, e não de apenas um. Isso dilui o risco de vacância ou de inadimplência, que são problemas recorrentes para quem investe em imóveis físicos. Se um inquilino de um dos imóveis do fundo sai, por exemplo, isso tende a ter um impacto menor na rentabilidade do fundo como um todo, já que outros imóveis podem continuar gerando receita. Além disso, existem diferentes tipos de FIIs que permitem diversificar ainda mais. Há fundos de tijolo, que investem diretamente em imóveis físicos, e fundos de papel, que investem em títulos ligados ao setor imobiliário, como CRS, certificados de recebíveis imobiliários. Essa diversificação dentro e entre os tipos de FIIs ajuda a equilibrar o risco e melhorar o potencial de retorno. Mas nem tudo são flores. É preciso entender os riscos envolvidos antes de investir em FIIs. Um dos principais riscos é o da vacância, ou seja, a ausência de inquilinos nos imóveis do fundo, o que pode reduzir o rendimento mensal distribuído aos cotistas. Outro risco é a desvalorização dos imóveis. Assim como no mercado tradicional, imóveis podem perder valor ao longo do tempo, o que impacta diretamente o valor das cotas do fundo. Além disso, é importante considerar o risco de liquidez. Apesar dos FIIs serem negociados na Bolsa de Valores, fundos com menos volume de negociação podem apresentar dificuldades para venda rápida. Por isso, antes de investir, é fundamental estudar o fundo, entender seus ativos, verificar a liquidez e acompanhar as tendências do mercado imobiliário. Agora que você já entendeu como os FIIs funcionam, vamos falar sobre como começar a investir neles. O primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora de valores. Caso você ainda não tenha uma, FIIs são negociados na Bolsa de Valores. Então você precisará de uma corretora para intermediar suas operações. Depois de abrir sua conta, você pode começar a pesquisar os fundos disponíveis. Existem diversas plataformas e sites que fornecem informações detalhadas sobre os FIIs, como rentabilidade histórica, número de cotistas, vacância e a carteira de imóveis. Vale a pena comparar diferentes fundos antes de tomar uma decisão. E lembre-se,
É sempre importante diversificar. Ao invés de colocar todo o seu capital em um único FII, considere distribuir entre diferentes fundos para reduzir os riscos e aumentar as chances de bons retornos. Por fim, não se esqueça de que, apesar de ser uma alternativa atrativa, os fundos imobiliários são uma classe de ativo de renda variável, ou seja, os preços das cotas podem oscilar no mercado. O valor das cotas é influenciado por diversos fatores, como a taxa de juros, a inflação e a situação do mercado imobiliário como um todo. Quando os juros estão altos, por exemplo, muitos investidores preferem aplicações mais seguras, como o Tesouro Direto, o que pode fazer com que o preço das cotas dos FIIs caia. Já em períodos de juros baixos, os FIIs tendem a se valorizar, já que os investidores buscam maiores retornos em outras classes de ativos. Por isso, é sempre importante estar atento ao cenário econômico e ajustar sua carteira conforme as mudanças no mercado. Agora que você já sabe o básico sobre os fundos imobiliários, chegou a hora de colocar esse conhecimento em prática. Se você está buscando uma maneira de diversificar seus investimentos, receber rendimentos mensais e, ao mesmo tempo, ter a praticidade de investir em grandes empreendimentos, os FIIs podem ser uma excelente opção para o seu portfólio. Mas lembre-se, assim como em qualquer outro investimento, é importante estudar bem o mercado, entender os riscos e não colocar todos os ovos em uma única cesta. Uma carteira ideal de fundos imobiliários deve ter de 8 a 15 ativos, 3 ativos de cada setor, que são eles: renda urbana, galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas, agronegócio, entre outros. E aí? Você já investe em FIIs? Ou está pensando em começar? Conta aqui nos comentários e compartilha com a gente a sua experiência. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!